Isla com informações, né? A Isla está falando com a gente sobre decoração de Natal, sobre o Sesc. Daqui a pouco a Isla está aqui. Maria Felício, lá do Rio de Janeiro, participando com a gente, ela botou aqui, né, sobre o meu comentário, cadê o dinheiro que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Fugiu com o rato. Cadê o rato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi à igreja rezar uma missa. Seria tão engraçado se não fosse trágico, mas é o terror da agenda globalista dos invasores do Brasil, ladrões de recursos da Amazônia e dos ladrões do povo. O Carlos Martins botou Hélio Carracena, eu não sei se você comentou a eleição para o Conselho Tutelar. Carlos, eu comentei sim, mas não do que você botou aqui, a minha conotação foi outra. Eu falei que eu acho que o Conselho Tutelar tem que ser concurso público, não deveria ser esse tipo de eleição. Você está falando aqui sobre o voto impresso, mas aí é uma outra discussão que a gente não tem como entrar hoje. Mas eu comentei porque teve a eleição do Conselho Tutelar, já foram eleitos aí os novos conselheiros, e eu disse que isso não deveria ser dessa maneira, tem que ser concurso público. E você tem que passar por um curso, ser um assistente social, uma coisa assim. Mas isso não vai acontecer nunca, porque Conselho Tutelar hoje é uma coisa muito política dentro do Brasil, infelizmente. Bom, quero apresentar para vocês o Fábio. Ele é... Eu ia falar, ele é conselheiro tutelar, quase que saiu. Ele é fisioterapeuta e trabalha na Medical Center. E a gente vai saber a especialidade dele, né? O que ele faz. Fábio, bom dia. Bom dia, Carcena. Bom dia a todo mundo. Sou fisioterapeuta especializado na parte neurofuncional, atendo com crianças e adultos, né, com patologias neurológicas, crianças atípicas, que têm algum tipo de atraso no desenvolvimento motor, ou, no caso de adulto, quando tem sequelas motoras devido a alguma patologia ocorrida, né? Quer dizer, a tua fisioterapia é para cuidar de pessoas com... Aliás, todo mundo tem problema. Se precisa de um fisioterapeuta, tem problema, né? Mas no caso de problemas de pessoas que têm um problema mais agravado, seria isso? É porque, assim, a maior parte, né, vamos dizer assim, da população que conhece da fisioterapia é muito dessa parte da traumatortopedia, né? Um entorse de tornozelo, ou uma cirurgia de quadril, ou algum problema em joelho, alguma dor, né? É a área mais difundida, assim, popularmente falando, né? Essa área de neuro, né, no caso, só voltando, tão importante como qualquer outra área da fisioterapia, a traumatortopedia, tem a parte estética, né, e por aí vai. A parte que foi muito falada, né, que ficou muita evidência nessa pandemia, que foi os fisioterapeutas intensivistas, muito importantes, né? A minha área é tão importante quanto todas as outras. A gente atende pacientes que têm, no caso, alguma patologia neurológica, né? Quando criança tem o TEA, tem a síndrome de Down, paralisia cerebral e por aí vai. São N síndromes que causam algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né? E em adultos, geralmente, é decorrente de alguma patologia, tipo um acidente vascular encefálico, um Parkinson, até, né, mesmo para... Um tombo. Um tombo. A pessoa leva um tombo, fica com algum problema. Até assim, o que eu queria dizer Traumas. Para quando tem algum tipo de lesão de inervação periférica, né? Então, assim, é bem abrangente. Fábio, eu vou entrar em tudo aí que você falou, mas antes eu queria uma pergunta que até nem é minha, é do Sérgio, e que está assistindo a gente. O Sérgio deixou essa pergunta pelo WhatsApp. Eu dei uma passada rápida ali, agora eu vi o WhatsApp. Lúcia também já viu o que você mandou para mim, tá? Obrigado, e a gente vai comentar. A gente ainda está sofrendo os efeitos da pandemia, Fábio? Você, como fisioterapeuta, ainda tem pessoas sofrendo os efeitos da pandemia? Sim, teve muita gente que ficou com sequela, né? Principalmente na parte respiratória. Essa parte da fisioterapia respiratória está tendo muito trabalho até hoje. Ainda tem? Tem, né? Numa proporção bem menor, mas tem, né? Pacientes que ficaram internados um longo período de tempo, que tiveram algum problema, que passaram a fazer uma sequela neurológica, né? Então,
não é mais na mesma proporção da época da pandemia, mas tem pacientes que viraram pacientes crônicos, né? Que provavelmente vão precisar da fisioterapia aí para o resto da vida. A fisioterapia não é, não é uma coisa muito antiga, porque há alguns anos atrás, deixa eu botar aqui, há uns 40 anos atrás, eram os massagistas. Aí que começou a aparecer a fisioterapia. Eu estou errado com a data, mas eu acho que é uns 40 anos atrás. Se eu não me engano, é a partir de 1946 que ela teve reconhecimento a nível superior. Tá. Agora está me faltando a data, mas eu acho que é isso. É no 13 de outubro. É porque eu é o dia do conhecia aqui em fisioterapeuta. Teresópolis, ele já morreu naturalmente, há uns 40 anos atrás, ele era massagista. Então, ele cuidava de pessoas que tinham problemas que precisavam fazer massagem. E não se falava em fisioterapia. Anteriormente a isso, ocorria os técnicos, né, em fisioterapia. Então, a fisioterapia passou a ter uma evidência muito grande e a importância dela após as guerras mundiais, né? E começou no Brasil na ABB, né, em Jardim Botânico. Sim. E outro instituto em São Paulo, que agora não me lembro o nome, isso no Brasil, né? E quem proporcionou um grande crescimento, muito principalmente nessa área de amputados e neuro, foi o Hospital Sara, né? No Rio, Sara. Não, começou em Brasília. Que tem no Rio também o Sara, não tem? Tem. Ali em frente ao Parque Olímpico. Ali Isso, ali. Aliás, eu tenho duas pessoas que passaram lá no Sara, o Hospital Sara Kubitschek, durante um período, né? E a fisioterapia deles é muito forte. É muito difícil conseguir vaga no Sara, né? A demanda é muito grande, né? E aí a fisioterapia se tornou hoje uma coisa de tanta importância, porque as pessoas necessitam do fisioterapeuta. Sim, né? Você tem algum tipo de comorbidade, você com a fisioterapia, você chega pelo menos o mais próximo da situação normal dela de vida, né? Para ela poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Ela é tão importante como qualquer outra área da saúde, né? Que visa o bem-estar a saúde, né? Dá importância à saúde mais próximo da plenitude possível, né? Para ter uma melhor qualidade de vida. Porque eu vejo até, isso a gente vê, é muito comum, o ortopedista quebrou um pé, quebrou uma perna, quebrou um braço, dali já encaminha direto para o fisioterapeuta para uma recuperação mais rápida. É isso? Sim, no caso de traumatortopedia, não é muito a minha área, né? Mas... Não, no caso, eu sei que não é a sua área, mas dentro da fisioterapia, o ortopedista encaminha para ter uma recuperação mais rápida. Quanto antes começar, melhor, né? Por exemplo, um pós-cirúrgico de joelho, fez um pós-cirúrgico de joelho, saiu do ligamento cruzado anterior, um bem clássico. Saiu da cirurgia, fixou ali e vai direto para a fisioterapia, né? Para evitar que gere bloqueio articular, para diminuir aquele edema, né? Para a reabilitação ser melhor e mais rápida. Ô Jones, eu não estou entendendo a tua pergunta. O seu amigo operou o quê? E aí está com demência. Quer saber se demora muito para voltar a andar. Eu preciso saber, me explica o que ele operou. Tá? Que aí eu faço a pergunta. Jones Vargas, ele é do Anistia Internacional, participando aqui do programa com a gente. O Dinardo está botando aqui, Fabinho cuidou de mim por muito tempo. Foi. Estou em falta com ele. Falou que está em falta Dinardo é um presente, né? Presente de Deus. É mesmo. Ele e a família dele toda, tem muito carinho por eles, são grandes amigos. Agora vamos simplificar um pouquinho, Fábio. A tua área, qual é? Eu já te perguntei isso, mas sim, agora eu quero simplificar. Eu trabalho com fisioterapia neurofuncional, tudo que for relacionado à parte neurológica, vamos dizer assim, né? Tá. Então, por exemplo, uma pessoa afetou a coluna, é com você? Depende, porque a coluna tem a parte... É que eu estou querendo chegar lá... A coluna tem essa parte de traumatortopedia, né? Então, assim, muitas vezes quem atende é o fisioterapeuta que trabalha com essa área de traumato. Eu acho que não é a área dele, Jones. Pelo que eu estou vendo aqui, ele disse o seguinte, que um colega dele operou o fêmur. E está demorando muito para voltar a andar.
E está fazendo fisioterapia. Bem, depende do tipo de cirurgia, depende do tipo de fixação, depende da forma que foi feita. É muito difícil falar um tempo aí a respeito de uma reabilitação de uma cirurgia de fêmur sem saber qual foi a cirurgia, né? E se gerou bloqueio articular e por aí vai, né? Quanto tempo ficou para procurar o serviço de fisioterapia? Então, assim, realmente é difícil dizer, né, a respeito do prognóstico desse paciente. As crianças especiais. Isso, é o que é meu maior foco hoje, né? Crianças especiais. Elas necessitam realmente do trabalho de um fisioterapeuta. Até que ponto, e você cuida de que? Até que ponto as crianças especiais, autistas? Então, geralmente começa ali na fase inicial do desenvolvimento infantil, né? Quando a mãe começa a perceber que ela está tendo uma demora, às vezes, para sentar, uma demora para sustentar cabeça, né? Controle de pescoço, controle de tronco e por aí vai. Todo aquele desenvolvimento normal, né? Teoricamente normal de uma criança. Fica pendendo, né? Sim. Aquilo ali tem algum... Tudo ali é um marco motor, tudo ali tem seu tempo para acontecer. Tem aquele tempo da normalidade, de tanto tempo a tanto tempo, né? Então a mãe começa a perceber nessas crianças que têm um atraso de desenvolvimento motor que tem algo que não está normal, né? Aí procura, né? Geralmente procura um médico e do médico é indicado para a gente faz a avaliação e vê a necessidade desse atendimento, né? E quando há uma patologia neurológica, né, diagnosticada, é muito importante a equipe multidisciplinar, que é o que a gente está implementando na GW, né? Sim. Que trabalhar com terapeuta ocupacional, fono, psicomotricidade, por aí vai. E são crianças que geralmente, quando há uma patologia neurológica, né, algum diagnóstico, ela vai precisar do trabalho multidisciplinar por uma boa parte da vida, né? Mais ou menos. Pois é, rapaz, eu já estava me preparando para te perguntar isso. Com mais ou menos quantos meses os pais já descobrem que a criança, por exemplo, a cabecinha não segura, está pendendo, e aí tem que começar o tratamento imediatamente? E aí, encaixando uma outra pergunta, é para sempre? Bem, vamos lá. Por exemplo, um controle de cabeça. Chegou ali 2 meses, 3 meses sem controle de cabeça. Pode botar as pernas também, né? Dificuldade para caminhar. Isso já mais ali para uns 12, 13, né? 13 meses, que é a fase mais ou menos onde começa a marcha na criança. Mas anterior a isso tem outros sinais, né? A parte de flacidez, né? Pouco movimento em perna, não sustenta, mesmo quando você apoia, né? Mas a criança, quando ela só tem um atraso motor, porque isso pode acontecer, às vezes, por superproteção, né, criança de muito colo, que não deixa a criança solta, experimentando, né, vamos dizer assim, o mundo que vive, ela pode ter um atraso motor só pela falta de experiência de ter, né, pode não ter patologia nenhuma associada. Essa a gente consegue trabalhar e chegar, né, na parte de desenvolvimento motor adequado de acordo com a idade dela, e a paciente que vai ter alta, né? Quando é o paciente neurológico, tipo um TEA, uma paralisia cerebral, provavelmente ela vai precisar desse atendimento aí para a vida. Por um longo tempo, até pela vida, né? Sim, dependendo do... O TEA são divididos em 3 graus de suporte, né? Pergunta muito pessoal, agora Fala. Quero saber. É muito pessoal mesmo. Não, sem problema. Como é que você, hoje, você já tem quanto tempo de experiência? 14. 14 anos, então já é um bom tempo. Como é que você reage a isso? Pegar aquela coisinha ali, pequenininha, que você sabe, você vai ter que cuidar dela. Como é que foi no início e como é que é agora? Eu vou contar uma história de quando eu estava já na faculdade, quase terminando, fazendo prova de neuropediatria. Eu cheguei atrasado na aula, né? Eu morava no Rio. Botei o pé dentro da sala, a professora, Fábio, eu falei, pronto, tirei 0, né? Aí ela virou para mim e falei, olha, eu nunca vi corrigir uma prova tão perfeita. Que a sua prova está ótima, você foi perfeito, muito técnico, e convidou para, pensa em trabalhar com criança? Eu falei para ela, não, professora, Deus me livre, não quero trabalhar com criança. Mas não porque eu não gostava, eu tinha medo de sofrer. Né?
Aí passou a faculdade, comecei a trabalhar com o neuro. E começou a me procurar muita criança, muita criança, muita criança. E eu, de início, negava. Aí eu falei, tem algum chamado aí? Aí eu peguei e comecei a atender criança. E me identifiquei de uma forma absurda. Então, assim, para mim é extremamente gratificante eu conseguir colocar uma criança e ajudar, né? No caso, a gente não coloca, a gente ajuda. Sim. Ela chegar ao ponto de ter uma marcha, ao ponto de ela ser independente, dela ser adaptada ao meio, né? Mesmo quando há alguma sequela, né? Ela está adaptada às sequelas dela, ao meio que vive. Então, assim, a gratificação pessoal é muito gostosa, é muito gostosa. Até hoje eu não tive nenhuma decepção em fazer o que eu faço. Para mim é uma honra e um prazer levantar todo dia e sair para atender meus pacientes. E essa figurinha não te larga aqui, tá? Ele já botou aqui, minha mãe desconfiou com 6 meses que eu poderia ter um atraso devido à curvatura nas costas. Aí ele diz o que ele tem aqui, mas duvido que eu consiga ler isso. Mucopolissacaridose, é o isso Dinardo. tudo aí. Tipo 6, que o Dinardo botou aqui pra gente. Dinardo, né? é um guerreiro. Dinardo é um guerreiro. Exemplo de vida, aprendi muito. E um comentarista de futebol muito bom, né? E flamenguista. Graças a Deus. Dinardo, um abraço aí para você e continua participando aí com a gente. Aí eu te pergunto, Dinardo e outros, né? Isso acabou mudando com você como ser humano, né? Sim, né? A empatia, né? Cresce, a gente passa a enxergar a dor dos outros de uma forma mais aberta, né? Sem ter aquela crítica que às vezes o ser humano tem automaticamente, isso diminui, né? E a gente tem que entender que quando a gente tem uma criança com algum tipo de patologia crônica que dificulta o desenvolvimento dela, a gente tem que entender que essa dor não é só da criança, né? Os pais estão relacionados a isso. A gente olha a Geisa, que é a mãe do Dinardo, a batalha, né, está sempre ali com o Dinardo, ela vive aquilo ali para cuidar do Dinardo. Então, a dor não é só do paciente, passa a ser da família inteira, né? Então, é muito importante um acolhimento da família, né? Um olhar humanizado para isso, né? Em algum momento você também tem que ser psicólogo numa família, pegando uma mãe? A gente sempre conversa, né? Não é a nossa área, mas a gente sempre conversa e quando tem a necessidade, a gente percebe a necessidade, a gente indica algum colega para ser mais eficaz nessa situação, né? Porque o que eu acho que quando se descobre, aquele momento da descoberta, e deve ser muito cedo quando se descobre que a criança é especial, com qualquer patologia, né? Aquele momento deve ser muito difícil. Por exemplo, uma paralisia cerebral, uma síndrome de Down, você descobre ali, né, no nascimento. Já a TEA, você começa a perceber que geralmente ele desenvolve normal até uma fase, depois dá uma regressão. Aí você começa a dar a observar alguns tipos de movimentos repetitivos, a falta de foco, né, do olhar, ele não fixar o olhar na mãe, né, o famoso olhar perdido. Então você começa a perceber coisas ali muito cedo, né, antes dos 12 meses de idade. E daí começa a investigação. A paralisia cerebral, são geralmente partos com que ocorreram alguma intercorrência, né? A criança falta oxigênio no cérebro e causa uma morte, né, daquele tecido, né? Então, você já percebe cedo, né? E a síndrome de Down, né, também de cara, né? Aí você vai trabalhar com o bracinho, com as pernas da criança, Então, trabalha o corpo como um todo, né? Você tem que trabalhar a parte motora dele, os marcos motores, né? Proporcionar treinamento para ele entrar naquela fase de sentar, naquela fase de rolar, de 4 apoios, né? Até conseguir botar ela de pé andando.
né? Isso, obviamente, vai depender da idade dela. Se ela já tiver uma idade avançada, chega para você com 2 anos, um ano e meio, 2 anos, você não vai ficar treinando com ela insistentemente ou 4 apoios para ela engatinhar. Você já vai tentar colocá-la de pé, porque já está na fase dela estar de pé. Então, a gente faz já pula para essa fase. Antigamente, não. Antigamente, tinha a ideia que ela tinha que passar por todas as fases. Hoje em dia, a gente já vê que não há essa necessidade, né? E como é que é a evolução? Ou é cada caso? É caso a caso. Quando trata-se de pacientes, principalmente na área neuro, cada paciente é muito individual. Cada paciente ele manifesta a sequela de uma forma diferente. Então, é difícil dizer prognóstico ou como cada um vai evoluir. Você tem que avaliar e estando com ele a cada dia que você vai sentir como vai ser o desenvolvimento dele. Eu trouxe o nosso bate-papo para o lado assim, mais humanizado da coisa, porque a gente sabe, normalmente, a fisioterapia é para crianças especiais, mas o Fábio não cuida só de crianças, ele cuida de adultos também, e adultos que não são especiais. Sim, né, porque a gente chama de pacientes típicos, que são os pacientes que têm algum tipo de patologia neurológica, né? O que mais ocorre, né, o que mais tem no Brasil, é uma das principais causas de morte e a principal causa de comorbidade, né, é o AVC, né, o famoso AVC. Então, já atendi muito paciente dessa área. São pacientes que geralmente têm uma sequela, essa sequela vai levar para a vida inteira, né? Só que a fisioterapia ela visa a ter um efeito menor dessa sequela e adaptá-la a poder viver de forma mais normal possível, né? E importante falar no caso do AVC que o maior ganho está nos primeiros 6 meses, ali após o acidente, o maior ganho está nos primeiros 6 meses. Então, esses primeiros 6 meses ele é decisivo para você ter um ganho melhor na reabilitação desse paciente. Imediatamente após o AVC, ele já começa a fazer no hospital, na verdade, a fisioterapia, né? Mas teve alta, já tem que começar o mais rápido possível, que aí a gente ganha muito mais do que se uma pessoa esperou 6 meses, esperou 1 ano. Né? Geralmente, quando ela chega após esse tempo, ele já tem a sequela estabelecida, o máximo que a gente faz assim, é melhorar essa situação, mas aquela sequela ali vai ter. Eu vou voltar alguns anos atrás, que você está falando, eu estou me lembrando da minha mãe. A minha mãe, ela teve 3 AVCs. Nossa. 3 vezes. E naquela época era um massagista que cuidava dela. Já tem muitos anos isso. Né? A gente não tinha tantos fisioterapeutas como tem hoje. Não, nada contra os massagistas naquela época, que depois foram para a faculdade e foram fazer fisioterapia. Né? Mas isso aconteceu assim. Era um massagista que cuidava da minha mãe. Nem sei se está vivo ainda, faz tanto tempo isso. A Geisa mandou aqui para você, um beijo, Fabinho, sou grato a Deus pela sua vida. Amém, eu sou pela sua, minha amiga, pode ter certeza. Rapaz, que mulher. Aliás, o casal, isso me emociona. Aliás, o casal, né, rapaz? A família inteira, ali eu conheço a família inteira. A Cris, desde pequenininha, a Cris era braba, rabugenta, brigava comigo. A família inteira é 100%, 100%, pessoas que eu posso contar na vida, tiveram do meu lado alguns momentos assim difíceis, me apoiando. Então, assim, são grandes amigos que a profissão me deu. Como eu tenho vários, né? Não são poucos não, né? São muitos. Você acaba entrando com as famílias, né? É muito tempo de atendimento. Eu tenho paciente que eu atendo há 12 anos. Tem paciente que eu atendo há 4, há 5. Então, a gente acaba convivendo muito. Então, acaba gerando um ciclo de afeto, né? Então, é bem comum que isso aconteça. Você está cuidando. Meu irmão está com você há quanto tempo? Vamos fazer 4 anos. 4 anos já, né? Você já cuida dele, né? Sim, Rogério, amigão também. Eu já falei sobre ele aqui. Isso as coisas que acontecem na vida. Eu estou caindo para esse lado humanizado porque a coisa está funcionando assim pelo WhatsApp. Não, tranquilo. E pelo Facebook. Que a gente já sabe a especialidade dele, né? Eu quero muito agradecer a tua participação aqui no programa
e que você venha outras vezes, que aí a gente Sim. vai entrar mais no lado Beleza. do trabalho realmente. Hoje eu caí pelo Facebook, eu caí para o lado humanizado da situação, né? A participação do Fábio. Isso aí. Você atende aonde? Eu atendo na GW, Medical Center. Estamos agora introduzindo um projeto para atendimento multidisciplinar para crianças atípicas, com convênio com a Unimed. Então, esse projeto aí já foi implementado e agora trabalhar e fazer crescer, né? Bom, você já está estudando canabidiol. O grande entendedor é o Guilherme, né? Sim, sim. Eu conheço o canabidiol mais na prática clínica, né? Tem vários pacientes que tomam para dor, para controle do Parkinson, para controle de convulsões. Então, assim, eu posso dizer que na prática, eu vendo o resultado, é sensacional. E aquele lá que a polícia pegou? Aquele lá vai ter efeito nenhum. Óleo de coco com óleo de plantas. É muito importante salientar que quando você vai ter acesso ou fazer uso de algum medicamento, que você procure um profissional apto a te orientar e a te receitar, né? E quando você for comprar o medicamento, você vê a origem dele, né? Essa parte de você estar comprando na internet de um lugar que você não conhece, então provavelmente vai ter alguma coisa aí. Você aumenta o risco de passar por uma situação dessa. Eu arrisco a dizer o seguinte: canabidiol você não pode comprar pela internet. Hoje em dia, por exemplo, ainda não tem a fabricação. Tem a fabricação no Brasil, sim. Mas são poucos. A maior parte vem de fora. Mas para eu comprar o canabidiol pela internet, eu preciso que o médico esteja junto comigo. Você precisa... o meu médico. Hoje em dia, você precisa de algumas autorizações para comprar o canabidiol, né? Quem vai importar, você tem que ter autorização da Anvisa. Aí, com a autorização da Anvisa, você pega, geralmente, né, um grupo aí que já faz a importação do medicamento em teu nome, com a sua autorização, né? O Guilherme, ele está especializado nessa parte e está representando uma marca de canabidiol aqui, que está mais acessível que a grande maioria do mercado, e ele já bota as pessoas em contato com quem consegue fazer essa importação de forma legal, né, e segura. Você vai estar comprando um produto, uma medicação, que é exatamente aquilo ali que foi passado, né? Perfeito. Fábio, muito obrigado. Nada, obrigado a vocês. E você vai voltar aqui de outras vezes, que a gente precisa agora falar mais sobre fisioterapia, mas foi bom porque a gente precisava conhecer o Fábio, quem ele é, o sentimento, até onde vai o trabalho dele, e entrar nesse lado humano sempre é muito legal, e é uma coisa que eu sempre faço aqui no programa, né? Principalmente nessas áreas assim, da medicina, e fisioterapia é medicina também, a gente entra nessa área, né? Primeiro a gente entra no lado humano, para depois, que aí a gente vai conhecer a pessoa, e é o que a gente fez hoje. Fabinho, muito obrigado. Joia, obrigado. Bom dia, bom trabalho aí. Bom dia para todo mundo. Vamos rapidamente para o comercial. Eu já estou na reta final do nosso programa e eu tenho ainda notícias ali importantes. A gente volta já, lembrando o seguinte: Posto Santo Estevão em Araras, gasolina com a qualidade Fit. Lá eu garanto. Araras, Posto Santo Estevão. A gente volta já.